Ambos foram formados pela FMU, então vim especialmente apresentar esses dois grandes amigos, o Gabriel e o Bruno. Os dois se formaram na Santa Casa e terminaram aí esse ano. O Gabriel que tá dando continuidade aí, se aprimorando em pé, tornozelo e amputados, trabalha na Clube Físio. E o Brunão aí que trabalha no Instituto Trata. E ambos fundaram, né? Que para quem não sabe, a Laut foi pioneira nas ligas. Então foi a primeira liga aí da FMU, com eles e junto com o professor Vitor, professor Cadu, alguns outros colegas, o Fabrício, o Gabriel. Então é muito bom trazê-los hoje aqui, é um prazer receber os dois. Compartilhar um pouquinho aí do que eles aprenderam, do que eles vêm aprendendo, trazer um pouquinho do que eles pegaram aí de caso clínico. E é isso, pessoal. As dúvidas podem ser deixadas no chat. A gente vai tentar abordar todas as dúvidas. Se não der, a gente deixa o contato aí deles também. E é isso. Vamos começar aí com o Gabriel. Boa Quem vai aula primeiro aí, é o Bruno Bruno. aqui. Vê se Oi? foi a tela. Foi a tela aí, Gi? Oh, ainda não. Não? O primeiro é o Bruno, desculpa. Agora entendi. Então, vamos começar aí com o Bruno. Ainda não, Bru. Agora foi. Tá entrando. Deu certo aí? Deu certo. Valeu. Beleza. Então pode começar, né? Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje, né? Na FMU, instituição que eu acabei de me formar aí em 2018. Quero agradecer a presença de todos. Vi alguns amigos aí de formação também entrando na sala. Estou bem contente de estar aqui hoje. Então, como a Gi falou, né? Eu me formei na FMU no ano 2018. Logo ingressei na Santa Casa, né? Na época eu era estagiário lá na Clube Físio, eu e o Gabriel nós começamos lá. Foi uma empresa onde a gente pegou bastante referência, né? A gente startou aí a questão da fisioterapia mesmo por lá. E depois, trilhando o caminho da Santa Casa aí, a gente foi se desenvolvendo e acabamos de concluir a especialização. Hoje eu estou no Instituto Trata, né? E a gente foi convidado hoje a voltar aí na liga, né? Após 2 anos de formação, como a Gi falou. Então, hoje nós vamos falar do tema sobre tornozelo e pé, né? E eu vou trazer para vocês um pouquinho da anatomia e biomecânica do complexo articular do pé, tá? Quando a gente fala do corpo humano é uma coisa muito complexa, né? Então, meu objetivo aqui hoje não é detalhar tudo, não é fazer uma aula muito profunda, né? Mas trazer ideias principais para pessoas, né? Que ainda está na fase da graduação, para entender os pontos importantes aí que a gente tem que entender sobre o pé, para a gente poder pensar de uma forma maior, uma forma macro, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala do pé, né, numa introdução, o pé, ele corresponde a 1/4 dos ossos do nosso corpo, né, apenas no pé. Então, nós temos 28 ossos, né, que formam um total de 34 articulações e diversos ligamentos, né, cerca de 114 ligamentos para poder dar estabilidade ali entre esses ossos que formam as articulações, tá? E mais de 20 músculos. Então, é muita coisa, né? Então, hoje eu vou trazer umas ideias aqui principais que eu quero passar para vocês. Então, começando aqui por uma analogia, né, do nosso pé. O nosso pé aqui, ele precisa ter estabilidade e conformidade no terreno, né? Assim, e ele também tem uma descarga de peso ali, como se fosse um tripé, né? Pela região do calcanhar e a parte anterior do pé. E além dele ter essa estabilidade, ele também tem que ter essa firmeza no terreno, né? Aqui, como essa imagem nós podemos ver à direita, né? Mas o que é necessário, né, para um tripé ali, no caso esse aqui da imagem, ter uma sustentação e poder ter estabilidade no que ele for comportar ali, né? Para ele ficar estável ao solo. Então, nós precisamos de, primeiramente, um terreno plano, certo? Para ele acomodar e ter a estabilidade. Diferente que se nós mudarmos ele de local para essa imagem aqui da direita, um terreno acidentado, nós não teremos a estabilidade, certo? Porque ele tem uma base e ele não tem adaptação, uma capacidade de se adaptar ao solo, diferente do nosso pé.
E além da gente ter essa capacidade de adaptação ao solo para poder gerar estabilidade, nós também temos que ter a firmeza, né, do nosso pé, propriamente dito, né? Então, nós também temos que ter a interação de outras estruturas, assim como as estruturas passivas, né, os ligamentos, assim como as estruturas ativas, a questão muscular, tá? Então, o que acontece, né, nessa imagem aqui que eu trouxe, se uma porca dessa tiver um pouco solta, nós teremos uma instabilidade, certo? Então, eu trouxe uma imagem aqui de um paciente que ele veio para procurar atendimento com dor no joelho. Ele é professor e ele relatou que ele fica cerca de 10 horas por dia de tênis ao longo de mais de 8 anos, né? Então, eu achei bem interessante aqui para colocar na aula, fazendo uma analogia a essa questão da porquinha solta, né? Se a gente não tem uma estabilidade no pé, olha como que comporta o pé dele quando ele tenta manter um apoio, né? Até uma base muito instável, tá vendo? Ele não tem controle e isso é muito difícil para ele realizar, né? E eu trouxe essa imagem para a gente poder depois, quando o Gabriel falar, a gente ver a importância ali das ações musculares no pé e a gente poder olhar para o pé de uma forma diferente quando a gente for passar os exercícios ali para os nossos pacientes, né? Não só na reabilitação propriamente dita do pé, mas assim interagindo com outras articulações do corpo. Então, nosso pé, ele precisa ter a capacidade de flexibilidade para se adaptar aos terrenos, né? Aqui nessa imagem da esquerda, né? E assim como ele também tem que ter rigidez para fornecer estabilidade para a gente poder fazer movimentos, né? No caso aqui, no exemplo de um chute durante um futebol, né? Ele tem que ter uma estabilidade para poder comportar o apoio e dar estabilidade para ele poder gerar o movimento, né? Realizar o movimento. E também ele também tem que ter outra capacidade de deformação, né? Sobre as cargas mecânicas e absorção para transmissão, né? No mecanismo propulsor, que o pé ele é o principal elo ali nesse mecanismo, né? Pela ação muscular, mas ele recebe toda essa carga desde de movimentos básicos, como uma caminhada, como movimentos mais intensos, né? Como uma prova de tiro ou alguma luta, alguma atividade que exija uma capacidade maior do nosso pé. Então, o nosso pé, como eu trouxe lá na imagem, ele tem uma forma de tripé, né, onde ele tem uma maior área de contato ali no calcanhar, ele recebe uma área de carga, e a base de distribuição de peso para a região anterior do pé, então ali na região do primeiro metatarso e do quinto metatarso, né, para poder gerar essas qualidades que eu mencionei, como a adaptação ao solo e a transmissão de cargas, absorção e transmissão de cargas. E além a área de contato, né, que faz aqui uma imagem, um tripé, que 3 pontos de apoio principais, nós também temos outras estruturas aqui, como o arco transverso, o arco longitudinal medial e o arco longitudinal lateral. Então, como que tudo isso funciona, né? Como que o nosso pé ele é flexível e rígido ao mesmo tempo, e como que é feita essa capacidade, né, de absorção e transmissão de cargas, de ajuste no terreno, né? Então, vamos lá, vamos por partes. Então, falando propriamente da articulação lá do tornozelo, né? Ela se dá desde a parte proximal do nosso joelho, ali na região proximal, na junção da tíbia e da fíbula, né? Essa região mais proximal. E ela é unida pela articulação da membrana interóssea, que é esse tecido aqui conjuntivo, aqui fibroso, que une essas duas estruturas. Mas nós vamos falar propriamente dito da articulação do tornozelo, tá? Que é a região mais distal aqui do nosso pé. Então, por partes, nós temos aqui 4 ossos, né, que compõem essa articulação ali do tornozelo. O tornozelo é subtalar. E o tornozelo, propriamente dito, ele é formado por esses 3 ossos, né? Que é a tíbia, a parte distal, a fíbula, mais lateral, e o talos, né? Formando ali o tornozelo. E mais ali no retropé, a articulação subtalar, que se dá pelo talos e o calcâneo, tá? Diferente das outras articulações, onde nós temos, por exemplo, no quadril, na forma de bola e soquete, na articulação talocrural, nós temos essa articulação aqui, ela faz uma alusão aqui, um encaixe de carpinteiro, né, pela sua congruência óssea aqui, da pinça maleolar. Então, nós temos lá a tíbia e a fíbula unidas pela membrana interóssea, né, e outros ligamentos também, se encaixando ali no talos, tá? Uma articulação de grande congruência óssea, que foge um pouco das outras articulações no seu formato, no seu acoplamento, tá? Então, aqui numa vista global,
nessa imagem, nós temos aqui, então, a articulação talo-crural, tá? Da pinça maleolar lá sobre o talos, e a articulação subtalar, que se dá pelo talos e o calcâneo. E partindo ali para o médio pé, a articulação metatársica, né? Intermetatársica ali do médio pé, metatarsos e as falanges. Então, nós temos o retropé, correspondendo aqui ao talos e o calcâneo, o médio pé, pelas articulações aqui dos ossos do tarso, e o antepé dos metatarsos e as falanges. Isso aqui é uma vista lateral, tá? Então, falando especificamente da articulação subtalar, a junção do talo e do calcâneo, são esses dois ossos destacados aqui na imagem, né, o talos e o calcâneo. Nós temos aqui uma imagem de 3 ângulos, né, uma vista lateral, uma vista superior aqui na esquerda, e a plantar. E o que eu quero chamar a atenção aqui, que são um dos pontos importantes que eu quero passar para vocês, é a região do talos, nessa vista superior aqui, ó. Aqui nós temos o domus talar, né, que é essa região aqui do talos, que é uma região coberta por uma cartilagem bem espessa, né, até já linkando a ideia da descarga de peso, nós precisamos ter ali uma boa cobertura para poder receber essa carga, né, e não ter o impacto ósseo. Então, isso justifica esse espessamento da cartilagem aqui, que é uma cartilagem mais espessa do nosso corpo. E para anterior, nós temos o colo do talos, que também é o pescoço, né, indo aqui para a cabeça do talos. O que é interessante aqui é nós olharmos essa angulação aqui da cabeça do talos, que ela não é, né, aqui reta, ela vai para medial, aqui para a parte interna do pé, tá? E isso causa uma angulação aqui em relação ao eixo de 30 graus de medialização da cabeça do talo, tá? Então, isso aqui é bem importante a gente ter em mente quando a gente for falar lá da distribuição de carga do pé, tá? Então, aqui também é legal a gente ver as facetas, né, que se articulam aqui na vista lateral com a pinça maleolar, né, da forma que se articulam. E aqui a faceta posterior, onde o calcâneo se encaixa. Aqui, agora, no osso inferior aqui da articulação subtalar, né, nós temos o calcâneo, né, que se articula aqui as facetas do calcâneo junto com as facetas do talos, e isso aqui é importante para a gente também ter em mente, assim como a angulação do talos, para quando a gente vê os movimentos da subtalar, tá? Então, nós temos esse acoplamento das facetas aqui, que é importante para a gente falar da biomecânica. Então, nós temos aqui uma outra estrutura bem importante, que é essa daqui, ó, o sustentáculo do talos, aqui nessa outra imagem aqui, e ele vai servir de suporte de prateleira ali para o talos, de encaixe. Então, como o talos ele tem a sua medialização ali, nos seus 30 graus para medial, ele vai sustentar essa inclinação com um aporte ósseo ali para ter a congruência articular, tá? E aqui uma vista lateral do osso do calcâneo, onde nós vemos aqui uma faceta lá para a gente ver a conexão lá com o médio pé, tá? E a faceta que se articula com o talos. Passando para a parte anterior ali do médio pé, nós temos aqui, né, nessa imagem os ossos em destaque, e numa vista superior são esses ossos aqui do meio aqui, tá? Então, na região posterior nós temos a articulação talo-crural, da pinça maleolar com talos, o calcâneo, e uma transição para o médio pé. Nessa transição, nós temos a articulação transversa do tarso, que é bem importante quando a gente fala lá dos movimentos do médio pé. Então, nada mais é que a junção do talos, que é o osso aqui, que eu acabei de explicar para vocês, junto com o navicular, e do calcâneo com o cuboide. Então, nós temos a articulação talo-navicular e calcâneo-cuboide, e entre essas duas articulações, nós temos a articulação transversa do tarso. E na região do médio pé, nós temos as articulações intertársicas, né? Então, nada mais é que a junção do nome desses ossos aqui da forma que eles articulam. Então, aqui, esses 3 ossos anteriores aqui, nós temos os cuneiformes, o navicular, que se assemelha a uma forma de navio, né, e aporta os cuneiformes, e o cuboide aqui na face mais lateral. Então, nós temos a articulação cuboide-navicular, né, a junção desses 2 ossos, o cúneo navicular, que são os cuneiformes com o navicular, e o cúneo cuboide. Então, nós temos os cuneiformes aqui, o cuneiforme lateral com o cuboide, formando a articulação ali intertársicas, né. E para a região do antepé, nós temos os metatarsos junto com as falanges. Então, essa aqui é uma vista superior da articulação anterior do pé.
e aqui a articulação de Lisfranc, né, que a gente fala aqui da região anterior do pé. Então, nós temos aqui os cuneiformes e o cuboide, e o que eu quero chamar a atenção aqui é esse recuo do cuneiforme medial, onde nós temos o encaixe do segundo meta, né, e ele gera uma maior estabilidade por conta desse recesso. Então, isso aqui é legal de falar, porque quando a gente fala do cuneiforme intermédio, nós temos uma analogia dele como um arco romano, né? Como eu falei lá na imagem, nós temos os arcos do pé, como o arco longitudinal medial, o transverso e o lateral, e o cuneiforme intermédio, ele se assemelha a uma pedra angular, que o arco romano nada mais é que os encaixes dessas pedras aqui, sem nenhuma estrutura, elas conseguem se firmar por si só pelo encaixe. Então, o cuneiforme intermédio, ele dá essa característica. Então, ele tem o maior ponto de rigidez do arco transverso do nosso pé. Então, quando a gente tem uma grande dissipação de carga, a gente tem uma maior estabilidade. Que é essa pedra angular aqui, que segura toda a estrutura, né? Então, é uma analogia aí que a gente encontra em algumas aulas, né? Em algumas literaturas. Falando do arco longitudinal medial, não, todas as estruturas são importantes, né, mas o arco longitudinal medial, ele é uma estrutura bem importante, porque é por ele que passa grande cargas, né, e a questão do efeito molinete, também quando a gente falar lá na frente, a gente tem que ter uma compreensão dele. Então, o arco longitudinal medial, ele é formado pela parte medial do pé, então nós temos lá o calcâneo, o talos, o navicular e o primeiro e o segundo metatarsos, aqui formando o arco longitudinal medial. Isso falando dos ossos, né? Além das estruturas passivas e os músculos, né? Então, falando aqui nas estruturas passivas, nós temos diversos ligamentos aqui na parte medial, em relação à lateral muito maior, para poder conter essa carga para medial. Então, nós temos o ligamento deltoide, das fibras superficiais, e inferior a essas fibras aqui, nós temos a cápsula articular, tá? A cápsula articular é um tecido fibroso que envolve a articulação aqui do talos, e confere grande estabilidade na estrutura. E os ligamentos superficiais, eles saem da tíbia e se inserem em alguns ossos aqui, né? Como aqui as fibras do tíbio talares, o tíbio navicular, tíbio talares e tíbio calcâneas. Dessas estruturas aqui, uma bem importante da gente falar é a calcâneo navicular, onde nós temos aqui o calcâneo e o navicular, que é um ligamento bem conhecido, que é o ligamento em mola, né, que fala, o ligamento plantar. E quando a gente fala lá do rebaixamento do arco, ele confere uma grande estabilidade aqui entre essas duas estruturas. E como eu disse, o arco, além da congruência articular, junto com a estabilização passiva dos ligamentos e cápsula, ele também tem o principal músculo ali sustentador do arco longitudinal medial, que é o tibial posterior, que ele vem lá da face lateral da tíbia, né, e da face medial da fíbula. Ele cruza o eixo aqui de lateral para medial e se insere ali em quase todos os ossos ali do médio pé. Então, nós pegamos ali o navicular, o cuneiforme, o cuboide e a base do segundo e quarto metatarso, né? Então, ele sendo o principal músculo aí da estrutura do arco longitudinal medial. E não menos importante, mas aqui o arco longitudinal lateral, ele tem a questão da carga, né, mas em relação ao arco longitudinal medial, muito menor. E ele é formado aqui pelo calcâneo, o cuboide e o quinto metatarso, né, uma vista aqui lateral do nosso pé. E aqui os ligamentos que comumente são rompidos durante o entorse de tornozelo, né, então nós temos o talo fibular anterior, como o nome propriamente diz, né, tíbio fibular, e se liga aqui da tíbia e da fíbula e do navicular, o calcâneo fibular, e aqui o ligamento talofibular posterior, que são os ligamentos que contêm o movimento de inversão, quando eu falar lá na frente. E aqui, eu quero especificar a questão dos raios, né? E o que é raio? Quando a gente fala dos pés, nós temos aqui os segmentos, né? Dos metatarsos, do primeiro ao quinto metatarso. Então, nós temos aqui o primeiro raio, tá? Quando a gente fala lá da parte medial do hálux. Então, nós temos aqui o cuneiforme medial, o metatarso, a falange proximal e a falange distal. O segundo e o terceiro raio, onde nós temos a coluna intermédia, dos cuneiforme intermédio e lateral,
se articulando com o metatarso e as falanges, né? E o quarto e o quinto raio na coluna lateral, se articulando ali com o cuboide, para quando a gente falar dos movimentos lá na frente, a gente tem isso em mente também. Então, saindo ali das estruturas ósseas, ali, ligamentares, né, e dos arcos, a gente agora vai para planos e eixos. Então, essa imagem aqui é uma imagem superior do pé, assim como a sua congruência articular do pé ela é diferente, o movimento do tornozelo dos planos e eixos também são diferentes. Então, quando a gente vê essa imagem aqui, nós vemos aqui o eixo da articulação talocrural, lembrando lá da pinça maleolar, né, da junção da tíbia e da fíbula sobre o talos, que temos uma diferença de um arco, de um eixo, como de outras articulações, como por exemplo do ombro, né, onde nós temos um eixo lateromedial. Aqui nós não temos um eixo puramente lateromedial, nós temos uma inclinação desse arco, né, para anterior. E o eixo da articulação subtalar também, que ele é alterado aqui pela angulação da cabeça do talos. Como eu falei lá para vocês, tem uma angulação de 40 graus para medial, nós temos aqui uma alteração pelo alinhamento do calcâneo, porque o calcâneo ele olha para frente e o talos ele olha para medial. Então, se você traça uma linha entre o ponto médio das duas estruturas, nós temos um desvio do eixo antero-posterior puramente. Né? Então, aqui nessa imagem nós podemos ver a relação desse eixo da articulação talocrural, se fosse comparado a um eixo puramente médio lateral, né? Então, se você passasse uma linha como as outras articulações de eixo puramente médio lateral, ele tem uma superiorização de 10 graus em relação ao eixo comum e uma anteriorização de 6 graus. Isso se dá aqui pelo desnível, né, da tíbia e da fíbula. A fíbula ela é inferior e posterior, diferente da tíbia, que ela é superior e anterior. Então, por essa superiorização aqui de diferença, nós temos uma diferença de 10 graus para superior, e anterior aqui, nós temos uma diferença de 6 graus pela relação da fíbula ser posterior e a tíbia ser anterior. E na subtalar, quando nós alinhamos lá o calcâneo com o talos, nós também temos uma diferença em relação ao eixo antero-posterior, né? Então, passando lá na linha média, nós temos uma diferença de 25 graus no total do eixo, também com uma superiorização de 45 graus, porque como nós temos lá o arco, né, ele não é plano, nós temos uma diferença do talos para o calcâneo de um eixo comum de 45 graus. Isso é muito importante quando a gente falar os movimentos do tornozelo, que também é um pouco difícil quando a gente está entendendo tudo isso, né, entender o que são esses eixos aqui de diferença em relação às outras estruturas. Então, puramente aqui no eixo lateromedial, nós teríamos uma dorsiflexão, né, com as variações de amplitude de movimento entre 20 e 30 graus, e a flexão plantar, numa variação de 30 a 50 graus. A abdução e a adução, ela não é um movimento puramente do pé, né, como vem o eixo lá longitudinal, ele tem também uma influência do joelho, né, do quadril também, então não é puramente só do pé. E o movimento de inversão e eversão, num eixo antero-posterior, que seria, né, mas nós temos aqui um eixo oblíquo, diferente de um eixo puramente antero-posterior. Estou indo lá os seus graus de movimento de 0 a 40 graus para inversão, e de 0 a 20 graus para eversão. Aqui também já até limitando pela questão da fíbula, né, lembrando que ela é inferior, então quando esse pé ele faz o movimento para fora, ele tem um choque ósseo lá com a fíbula, que é inferior, diferente para a inversão. Então, aqui uma outra imagem, né, que mostra os eixos, longitudinal e antero-posterior, e o eixo oblíquo, passando lá do calcâneo para o talos. Então, o que acontece isso em termos práticos é que o movimento de eversão e inversão, ele acontece, mas quando você tem uma amplitude de movimento maior, ele transita nos 3 planos, então ele não faz um movimento puramente, né, de inversão e eversão. Então, quando nós temos um movimento lá de pronação, nós temos um movimento lá combinado, né, de eversão, de dorsiflexão e abdução, que é quando a eversão, a lateral do pé, ela vai para fora, né, ela afasta do chão, a dorsiflexão é quando a ponta do pé, ela se volta para cima, e a abdução quando a ponta do pé vai para fora, os 3 movimentos combinados, e a supinação ocorrendo lá na subtalar, também cruza os 3 planos, então você tem um movimento de inversão,
quando a parte medial, a coluna medial do pé, né, aquele que eu expliquei dos raios lá, a coluna medial ela se afasta do chão, ocorre uma flexão plantar, quando as pontas dos pés apontam para baixo, e acontece uma adução plantar, quando a ponta dos dedos ela vem para a linha medial. Então, falando da articulação transversa do tarso, nós temos aqui, né, a imagem da transição do retropé para o médio pé, essa articulação aqui, né, em linha vermelha, nós temos aqui uma convexidade do talos, se articulando com uma concavidade do navicular, diferente aqui do calcâneo, onde nós temos uma concavidade e uma convexidade aqui do cuboide. Então, os movimentos que ocorrem ali são movimentos de eversão e inversão, assim, puramente na articulação subtalar, mas também na articulação transversa do tarso. Então, se você estabilizar o calcâneo e realizar esse movimento onde a coluna lateral do pé, ela se volta para dentro, né, no movimento de inversão, e tem um movimento puramente ali da articulação transversa do pé, e assim também quando você tem um movimento não bloqueando a articulação do retropé, você tem um movimento das duas combinadas. Então, tanto a articulação do retropé, ela influencia no médio pé, como a do médio pé influencia no retropé. Tá? E o inverso também acontece. Se você tem uma estabilização do retropé lá no calcâneo, você tem um movimento de elevação da coluna lateral do médio pé lá, do antepé, onde você tem um movimento bem menor do que durante os movimentos de inversão. Também aqui pela questão do movimento da coluna medial ser maior em relação à coluna lateral. Isso é importante para quando a gente tem a acomodação do pé ao solo instável, né, um solo irregular, que é aquela imagem que eu comentei para vocês. Então aqui a gente vê que a gente precisa ter uma boa base, né, do nosso pé e a capacidade de adaptação ao terreno irregular. Então aqui nós vemos, né, quando a articulação transversa do tarso, ela se estabiliza no solo, se adaptando mesmo com a região do retropé aqui estável. Então, é a partir daí que nós temos essa capacidade de adaptação do nosso pé, não só pela região da subtalar, mas também pela região da articulação transversa do tarso. Entrando agora na anatomia, aquela imagem novamente, né, nós falamos dos eixos, né, da talocrural e da subtalar, mas aqui também é importante a gente ver aonde passam os tendões da musculatura. Então, o vetor de força, onde passa, vai direcionar o movimento do nosso pé. Então, por exemplo, a musculatura que passa aqui para anterior do eixo anteromedial, né, da articulação do subtalar, essa musculatura vai ser responsável pelo movimento de dorsiflexão e inversão, e a articulação que passa lateral ao eixo aqui anterolateral, nós teremos uma dorsiflexão e uma eversão. E já os músculos que passam posteromedial, teremos uma flexão plantar e inversão. Aqui é legal até a gente ver a quantidade de músculo que nós temos aqui para fazer o movimento, né, que é o movimento mais comum durante a marcha, que é o movimento de flexão plantar com inversão, né. Então nós temos grandes músculos aqui, né, o tibial posterior, flexão longo dos dedos, flexor longo do hálux e o tendão do calcâneo. E aqui se a gente vê, ó, pelo menos aqui 2/3 dele passa para medial, né, também sendo um importante flexor plantar e inversor do nosso pé. E já na região póstero-lateral, nós temos dois músculos, o fibular curto e fibular longo, que são músculos importantes que nós temos eles responsivos, né? Por exemplo, durante o movimento de inversão, que é o movimento de torção do pé, para eles controlar esse movimento brusco, onde o movimento, se ele numa grande amplitude de movimento, com uma sobrecarga mecânica, vai extrapolar a capacidade de carga das estruturas passivas, né? Os ligamentos latalo-fibular anterior, principalmente, onde você pode ter uma lesão. Então, esses músculos eles são bem importantes no movimento contrário, ali, durante esse entorse, né, quando a gente faz o movimento de inversão. E aqui até a gente vê a quantidade a diferença, né, da musculatura para fazer a eversão, para você fazer lá a inversão. Então, também, um ponto aqui que eu queria destacar são os maléolos, né? Os maléolos são as extremidades, né, da tíbia e da fíbula, e eles servem de roldanas para poder dar uma vantagem mecânica lá para os tendões, né, da musculatura póstero-medial e póstero-lateral.
Então é bom a gente também ter isso em mente, para quando a gente pensar na vantagem ali da musculatura, a importância dos maléolos, tá? Aqui é o que eu acabei de comentar. Então, falando aqui da musculatura extrínseca, que é a musculatura que cruza a articulação, né, biarticular, ela sai que ela seja uniarticular, mas que ela sai de uma outra articulação, de uma outra estrutura para poder ir lá para a região anterior do pé. Então, nós temos aqui na região da dorsiflexão o extensor longo do hálux e o tibial anterior. É difícil a gente gravar, né, exatamente como nas provas de anatomia, que fica anterolateral, 2 centímetros da tuberosidade da tíbia. Mais importante é a gente entender de onde sai aquele músculo e o seu vetor de força, né? Então, nós vemos aqui o tibial anterior, né, que ele sai da face lateral, anterolateral da tíbia, e ele cruza o eixo lá do subtalar para medial, para se inserir lá na face medial da base do primeiro meta, né, para fazer um movimento de dorsiflexão e inversão, assim também como nós temos o extensor longo do hálux, cruzando também esse eixo, fazendo lá esse movimento junto com o tibial anterior. Já para dorsiflexão e eversão, nós temos os músculos aqui dos extensores longos dos dedos e o fibular terceiro, onde eles não cruzam o ponto de eixo lá da subtalar, né? Então, eles fazem um outro movimento. Então, a gente tendo essa noção, a gente consegue entender mais fácil como que é feito os movimentos musculares no nosso pé, na sua ação. Então, nós temos lá os extensores longos dos dedos se inserindo lá nas falanges distais e o fibular terceiro ali se inserindo ali no quinto metro. Já para flexão plantar em inversão, são aqueles músculos que eu comentei, né? Então, nós temos lá o tibial posterior, o flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux, o músculo inteirinho só para flexionar o hálux, né? Depois, na hora dos exercícios, acho que isso vai ficar bem claro, a importância da gente usar os elastiquinhos e tudo mais, como o Gabriel estiver falando. E aqui os fibulares, que são lá os eversores que eu comentei para vocês. Então, nós temos aqui o fibular longo se inserindo lá na parte do quinto meta, e o fibular curto se inserindo mais anterior ali também, na região face anterolateral. E o principal flexor plantar, nós temos o gastrocnêmio, né, o tríceps sural, que é composto pelos gastrocnêmios e o sólio, né? Assim, mas nós vemos aqui o gastrocnêmio, que ele é biarticular, ele também não faz só flexão plantar, mas ele também, em cadeia fechada, ele ajuda na extensão do joelho, e o músculo sólio se inserindo lá no calcâneo, e ele só uniarticular. Então, o tríceps sural, ele realiza 93% da força de flexão plantar, né, um músculo importante aí para a gente poder trabalhar na nossa prática clínica, né? E os flexores plantares em relação aos inversores, nós temos 4 vezes mais forças dos flexores plantar em relação aos dorsiflexores. E o sólio, ele é uniarticular, então ele é um músculo aí que ele tem que ser trabalhado de uma forma específica, né? Como o Gabriel também estiver falando. Então, aqui uma imagem que ilustra de superficial para profundo, então nós temos os gêmeos, né? O lateral, o gêmeo medial, o sólio mais abaixo, depois o tibial posterior, o flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux, em nível de profundidade. E também uma outra estrutura importante é o retináculo, são os retináculos. Os retináculos, eles conferem a aderência ali dos tendões na transição, né, sobre o dorso do pé, e assim como as bainhas sinoviais, eles protegem esses tendões, né, porque tem muita estrutura sobre osso. Então, se a gente pensa, se não tivesse uma estrutura protetora ali, como que seria, né, o atrito e o movimento dessas estruturas aqui, sei lá, por exemplo, num corredor de maratona, né, exercendo toda aquela sobrecarga durante todo aquele tempo, não seria viável. Então, o nosso corpo, ele tem diversas formas aí de ser perfeito, né, vamos dizer assim. Então, aqui também não menos importante, as estruturas passivas ali que contêm o tendão para manter a estabilidade e para a realização dos movimentos. Então, essas foram as musculaturas extrínsecas do pé, né? E a musculatura intrínseca do pé são as musculaturas que se inserem desde o calcâneo para a região anterior do antepé. Então, isso aqui é uma vista inferior do nosso pé, onde nós temos aqui o abdutor, camada mais superficial, abdutor do hálux, abdutor do dedo mínimo, e o flexor curto do dedo mínimo.
flexor dos dedos, numa primeira camada de profundidade. Na segunda camada, nós temos esses outros músculos aqui, os lumbricais e o quadrado plantar. O quadrado plantar é um músculo muito importante, porque ele se insere ali nos flexores longos dos dedos, e ele dá uma boa, é um potencializador, né, durante a flexão dos dedos, quando a gente faz a parte do mecanismo propulsor. E aqui os outros músculos que já fazem os movimentos específicos, né, de abdução, adução e flexor dos nossos dedos. E a quarta camada, os interósseos, que são estabilizadores ali do nosso pé também. E todos esses músculos em conjunto, eles vão estar associados à fáscia plantar e fornecendo estabilidade e absorção de cargas do nosso pé. E sustentação do arco também lá, longitudinal medial, que eu já mencionei. Então, falando de inervação desses músculos, né, nós temos lá o nervo esquiático, que ele desce para a parte posterior do nosso pé e ele se bifurca ali um pouco antes da fossa poplítea, formando o nervo fibular comum e o nervo tibial. E o nervo tibial, ele prossegue lá para a parte inferior, mais distal do nosso pé, onde ele se bifurca ali no final ali da parte distal da tíbia, e formando dois ramos de nervos, né? O ramo do nervo plantar lateral e o ramo do nervo plantar medial. Vão inervar toda a musculatura intrínseca lá do nosso pé. E o nervo fibular comum, como eu falei, ele transita para a parte anterior, né, fazendo uma deflexão sobre a cabeça da fíbula, né, e ele vem para a parte anterior, onde ele vai ramificar para o nervo fibular profundo e o nervo fibular superficial, que o nervo fibular superficial vai realizar a inervação, né, do fibular longo, fibular curto, principalmente, e o nervo fibular profundo no compartimento anterior, então o tibial anterior e os extensores dos dedos ali. E falando da irrigação sanguínea, nós temos também a artéria tibial anterior, passando entre ali na tibia e a fíbula, e a artéria tibial posterior, vai se ramificar também para as artérias maleolares mediais e laterais, também passando lá na parte da cabeça da fíbula, né? Cabeça da fíbula e a cabeça e o processo do maléolo medial e do maléolo lateral, que eu falei que eles servem como rodana, mas também passam lá as artérias, não só os tendões e o nervo. Então, passando agora essa parte da anatomia, nós entramos na artrocinemática, né? A artrocinemática nada mais é que um movimento que ocorre dentro da articulação, né? Então, falando especificamente aqui da articulação da talocrural em cadeia cinética aberta, porque nós teremos uma diferença, né, entre a artrocinemática em cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, e onde, durante o movimento de dorsiflexão, nós teremos um movimento lá da articulação talocrural, onde o talos ele vai ter um movimento de rolamento para anterior e um deslizamento para posterior, e puramente isso falando das estruturas ósseas, mas também nós teremos tensionamento das estruturas passivas e estruturas musculares, como por exemplo aqui nessa imagem, nós vemos uma setinha que representa a cápsula posterior, e quando nós temos esse movimento, nós temos o estiramento da cápsula posterior, então ela pode restringir o movimento para a dorsiflexão, assim como uma rigidez da musculatura e do tendão calcâneo ali, pode limitar esse movimento de dorsiflexão. Ao contrário aqui da cápsula anterior, que ela tende a ficar frouxa, o movimento de dorsiflexão. Quando a gente fala da flexão plantar, aí nós temos ao contrário do movimento. Então nós temos um deslizamento anterior e uma rolagem para posterior e uma inversão também das estruturas. Então, a cápsula posterior ela fica frouxa junto com o tendão calcâneo, né? E aqui na região anterior nós temos um tensionamento da cápsula anterior. E já na cadeia cinética fechada, nós temos um movimento diferente. Nós não temos um movimento de rolamento e deslizamento, mas nós temos um movimento puramente de deslizamento da pinça maleolar sobre o domus talar, né? Então, o domus talar é essa região que eu comentei lá, que é revestido sobre cartilagem. Nós temos uma abertura da pinça quando nós fazemos o movimento de deslizamento anterior, né? Uma dorsiflexão em cadeia cinética fechada. Então, nós temos aqui uma abertura da pinça e um tensionamento lá de todas aquelas estruturas posteriores durante uma cadeia cinética fechada. Isso é importante também para quando a gente for utilizar de recurso de terapia manual, a gente entender a artrocinemática para a gente poder ganhar, de repente, numa limitação de dorsiflexão do nosso paciente, a gente poder
intervir nesses movimentos aqui, seja na mobilização, né, articular, ou na liberação muscular, na liberação da cápsula posterior, para ganho de amplitude de movimento. Aqui na articulação subtalar, então nós falamos da talocrural, e aqui na articulação da subtalar, quando nós temos uma descarga de peso, né, um pé pronado, algum movimento para descarga de peso medial, ou no movimento de eversão e inversão, nós temos um movimento da subtalar. Então, aquelas facetas que eu expliquei que era importante a gente ter em mente, o movimento ocorre aqui. Então, o calcâneo, quando nós temos um movimento da tíbia com o talo se direcionando para medial, nós temos o rolamento medial da tíbia e o direcionamento do talos para medial, nós temos um rolamento ao contrário do calcâneo, para um rolamento lateral, um deslizamento medial e um rolamento lateral, e quando nós temos um movimento aqui de inversão, nós temos o contrário, nós temos um rolamento medial e um deslizamento lateral. Isso é importante para quando a gente vê, né, aquelas classificações de tipo de pisada, por exemplo, pronada, neutra ou supinada, está direcionada a esse movimento, né? Então aqui nós temos um alinhamento aqui para prono, né? Quando aqui o calcâneo ele rola para fora e desliza para dentro, um alinhamento neutro, e aqui é o contrário, aí o calcâneo ele já rola para dentro e desliza para fora. Então isso vai direcionar os vetores de força, né? Então aqui a direção de carga, né? O neutro, ele sai do centro do calcâneo, se direciona para o primeiro raio da coluna medial, e o pronado, ele já tem um desvio de força, né? Onde já não direciona lá para o primeiro raio, ele já vem aqui para o segundo, aquela estrutura onde nós temos mais estabilidade, e o supinado, onde ele tem uma descarga de peso muito mais lateral. Então, como eu tinha explicado lá nos arcos, nós temos o longitudinal medial, que ele é projetado para receber carga, né? E o lateral, ele não totalmente a carga. Então, aqui, muitas vezes, a gente tem por exemplo, um corredor, às vezes, uma fratura de estresse, ou alguma lesão nessa região, né? Por conta a gente não ter um arco tão elevado para absorção de carga. Então, isso aqui pode ser um fator de risco aí para uma lesão de overtraining, né, overuse. E uma imagem aqui mostrando também o alinhamento, desde uma pronação excessiva para uma supinação excessiva, o alinhamento da subtalar. Então, entrando agora no efeito molinete, que é o ponto mais importante assim da anatomia e da biomecânica, né? Então, tinha que ser explicado aquela questão desde os arcos, das estruturas passivas, dos músculos que sustentam o arco longitudinal medial, para a gente falar desse cara aqui, que é o efeito molinete ou the windlass mechanism. Então, falando das estruturas, né, além dos ossos, das estruturas passivas, dos ligamentos, dos músculos, nós temos a face plantar, como eu havia mencionado, que ela se conecta lá com a musculatura intrínseca do pé, tudo interligado, desde o calcâneo para a região anterior do pé, né? Nessa imagem aqui da direita, nós podemos ver desde a região lá da cabeça do primeiro meta até o calcâneo, uma transição ali para o tendão calcâneo. Eles não se juntam, mas tem uma correlação bem grande, né? Não diretamente, não se juntam diretamente, mas eles têm uma conexão bem grande. E aqui nós temos a musculatura intrínseca do pé, que se associada à face, forma uma grande estrutura ali de dissipação de carga e armazenamento. Então, isso aqui é uma imagem, um esquema, né, desse efeito molinete, que aqui o arco sem receber a descarga de peso, né, sem deformação. Então, ele tem essa estrutura aqui, ponto de apoio lá na cabeça do hálux, e a região do calcâneo, e o arco aqui para poder se deformar. Então, nós temos as estruturas passivas, né, como os ligamentos e a fáscia, e a musculatura aqui para deformidade. Então, quando nós temos a descarga de peso, nós gera atenção sobre todas essas estruturas aqui. Então, falando das alavancas do nosso corpo, o pé ele está classificado na alavanca de segunda classe, né? Quem lembra lá, nós temos 3 classes, né? E falando da segunda classe aqui, nós temos um ponto de apoio, onde a carga vai ficar entre o ponto de apoio e onde realiza a força. Então, nós temos aqui o eixo, a resistência e a força. Então, aqui esquematizando no mesmo esquema da alavanca,
nós temos o ponto de apoio lá na cabeça do primeiro meta, nós temos o peso corporal entre o ponto de apoio e a força muscular, que nessa imagem aqui nós podemos ver, né, a musculatura extrínseca lá do gastrocnêmio e dos flexores plantares. E quando nós temos a dissipação de carga, nós temos uma deformação desse arco, né, gerando tensionamento nas estruturas passivas e musculares aqui, uma deformação. E quando nós elevamos ainda mais quando nós elevamos o calcanhar, aumenta ainda mais a tensão dessas estruturas, tanto as musculares e as passivas, né? E faz uma força de projeção do calcâneo para anterior, uma resistência, né? Então, quando o pé sai do solo, todo esse tensionamento ele tende a te lançar no mecanismo propulsor para anterior, que é quando a gente realiza lá a dorsiflexão em cadeia cinética fechada, tensiona, o calcâneo sai do chão, tensiona essas estruturas aqui, e ele te lança quando o pé sai do chão. Então, trazendo aqui essa imagem do ciclo de marcha, né, falando da amplitude de movimento, nós temos aqui, esse aqui é o ciclo de carga, né, do início da carga em 0% até 100%, e aqui as fases, e aqui o movimento do tornozelo, da região do tornozelo. Então, nós temos aqui amplitude de 0 graus, nós realizamos o contato com o solo, nós temos um movimento de flexão plantar, e depois em cadeia fechada nós temos um movimento de dorsiflexão, cerca de 12 graus, funcionalmente. E é nessa hora aqui que nós temos lá a transição da articulação talocrural, da pinça maleolar lá sobre o domus talar, a abertura da pinça, a descarga de peso com a deformação lá das estruturas passivas e musculares, e depois, antes do mecanismo propulsor, nós temos uma flexão plantar quando o pé sai do chão. Então, quando o pé ele chega ali no 40% do ciclo da marcha, ele estica lá pela região do primeiro meta, né, estabilizando o primeiro raio, tensiona as estruturas e sai numa flexão plantar, que é o movimento de impulso, né, de propulsão. Então, aqui nós também temos um gráfico da altura do arco longitudinal medial, ele sendo aqui 100%. Então, quando ele começa o contato com o solo, nós temos uma deformação, lá fazendo a eversão, né, jogando a carga, que é esse movimento aqui da fase pré-propulsão, onde deforma as estruturas e o mecanismo sai lá no movimento de eversão, então jogando todo o peso lá na direção daquela cabeça do fêmur, desculpa, a cabeça do talos, onde se direciona para medial. Então, isso aqui é uma imagem ilustrando, onde você tem o toque do calcanhar acontecendo uma pronação, onde você tem a deformação das estruturas do arco longitudinal medial, e realizando o mecanismo propulsor, onde vai projetar o corpo para frente. Então, esse é um mecanismo bem inteligente, né, do nosso corpo em aproveitar cargas mecânicas, porque durante uma corrida, nosso corpo pode chegar até 2 a 3 vezes o peso corporal. Então, isso é uma forma do nosso corpo em reciclar energia, né? Então, ele absorve cerca de 15% da carga mecânica para projetar o nosso corpo para cima, né, para frente. Então, todas essas estruturas que eu mencionei do arco longitudinal medial, ele é principalmente para isso, para você poder ter um aproveitamento maior do ciclo de marcha, com esse ciclo de tensão e encurtamento e projeção do seu corpo, formando aí um mecanismo propulsor. Então, ele é um mecanismo que armazena e devolve a energia mecânica através do estiramento elástico e recuo, então é aquele ciclo de deformação e retorno, e é um meio de reciclar energia mecânica sem um custo metabólico adicional na ativação dos músculos. Então, aí fica claro porque que é um mecanismo bem inteligente no nosso pé. Então, lembra lá daquele pé do início do vídeo, que faltava lá uma estabilidade, que não conseguia ficar muito estável? Então, aqui já até jogando a bola para o Gabriel, encerrando a apresentação, fica aqui a imagem, ó, a diferença do pé com esses elásticos aqui. E por quê, né? Porque agora nós temos uma maior estabilidade da coluna medial e da coluna lateral. Agora nós estamos recrutando a musculatura intrínseca do pé, nós estamos recrutando ali o tempo de resposta, né, dos eversores em eversores, a descarga de peso. Então agora ele tem muito menos instabilidade, porém ele não consegue realizar o movimento por muito tempo, né, ele não tem muita compensação. Então é aí que o paciente sente o pé queimar, e por conta dessa musculatura não está preparada para esses estímulos.
Essas foram algumas literaturas que eu usei, né, na referência bibliográfica. E finalizo aqui minha apresentação. E era isso que eu tinha para passar para vocês. Bruno, muito obrigada. Vamos dar continuidade agora com o Gabriel. Vou projetar a tela dele aí. Cadê o Gabriel? Bastante informação, hein, Bruno? Muito bom. Muito bom mesmo. Espero que eu tenha passado os principais pontos aí para vocês entenderem, né? Que a gente escuta falar muito de mecanismo propulsor, efeito molinete, eixo oblíquo, e quando a gente vê a primeira vez é muito confuso, né? Então eu montei a aula pensando em direcionar mesmo essas coisas aos pontos mais importantes aí para a gente entender esses movimentos aí associados e como ele é importante, né? Para a gente poder também trabalhar na reabilitação e também funcionalmente na absorção de carga no dia a dia, né, nas realizações das nossas tarefas. Sim. Ainda mais, ô Bruno, quando você entende que os dois eixos eles cruzam para abrir e fechar, que faz todo aquele trabalho de absorção de carga, depois fechar o pé naquele momento final do push-off, é muito legal você entender uma biomecânica do pé. Parabéns pela aula, viu? Eu tava com saudade de ver uma aula de biomecânica. Pô, obrigado. Espero que tenha ficado clara aí a mensagem para o pessoal. Ficou muito boa. Foi ótimo. Cadê o Gabriel agora? Vou começar aqui ao compartilhamento. Boa. Vai lá, Gabriel. Já achou aí? Estão conseguindo ver? Ainda não, mas espera um minutinho para ver se vai. Não. Foi. Agora foi. Tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Então, gente, mais uma vez, boa noite. Antes de começar, queria agradecer ao pessoal da Liga que nos fez esse convite aí para retornar, né, a própria Liga mesmo, como agora palestrante, né, não mais como aluno. Então, fico muito feliz, queria agradecer mais uma vez ao pessoal integrante da comissão pelo convite e vamos lá. Bom, gente, então a ideia é falar um pouco sobre exercícios de tornozelo e pé. Na verdade, é uma aula bem rápida para a gente apenas saber um pouco sobre as evoluções de exercício e ideias aí de coisas novas que vocês podem utilizar com seus pacientes. Então, basicamente, para começar, eu gostaria de te introduzir da mesma forma que o Bruno, então querendo falar que o pé é necessariamente um suporte rígido e ele precisa ser flexível também. Ele precisa ser rígido para gerar essa adaptação ao solo e flexível pela necessidade de propulsão do nosso corpo, em qualquer atividade que a gente realize, desde a marcha até atividades mais complexas, como, por exemplo, um salto. Então, ele vai ser uma base de suporte e de movimento para o nosso corpo. E para a gente falar sobre exercícios, é muito complexo a gente isolar o tornozelo ou isolar o pé dentro de uma atividade. Então, é uma associação biomecânica bem complexa que tem entre essas duas articulações, que normalmente uma completa a outra de forma tão mágica que a gente acaba sendo fascinado por estudar pé. Então, algumas das cargas impostas ao pé inicialmente, a gente sabe que ele é o primeiro a receber essa força de reação do solo. Então, na pisada, ele é o primeiro a ter essa resposta de força que a própria base de contato, o chão, normalmente nos transmite. E a ideia é que ele faça essa transmissão de distal para proximal até chegar lá no quadril e ser absorvido normalmente pela musculatura glútea. A maior taxa que a gente tem de lesão do pé é em cadeia fechada.
até porque a gente está na maioria do tempo com o pé no solo, então em cadeia fechada, e durante a marcha, o pé suporta ali uma carga de até 1,2 vezes do nosso peso corporal dentro de uma corrida, como o Bruno bem falou, de 2 a 3 vezes o nosso peso corporal, e de um salto de 60 centímetros até 5 vezes do peso corporal. Então, dá para a gente perceber que o pé realmente é bem exigido na maioria das atividades que a gente tem aí diariamente. E para a gente começar pensando em exercícios, a gente tem que conceituar inicialmente o que é um exercício em cadeia aberta e o que é um exercício em cadeia fechada, o que é um exercício isométrico, concêntrico e excêntrico. Eu parto do princípio que vocês saibam que o exercício isométrico é quando a gente equilibra, quando a gente equilibra a força externa com a força interna, então é aquela contração mantida que a gente tem do músculo. Um exercício concêntrico é quando a gente faz o exercício de fato com o movimento articular, e o exercício excêntrico é um controle do movimento antagonista da ação daquele músculo. Então, cadeia aberta a gente pode conceituar como movimentos uniarticulares, ou seja, apenas uma articulação está em movimento naquele exercício, apenas um grupo muscular vai fazer parte desse movimento, o segmento distal, que vai se mover em relação ao proximal parado, e a força de cisalhamento dentro dessa atividade. Então, aquele exercício mais básico que a gente sabe de tríceps sural, o paciente em pé, com os joelhos estendidos e fazendo a elevação do calcanhar, é um bom exemplo ali de um exercício mais básico para o pé. E o exercício em cadeia aberta é aquele que a gente faz com o elastiquinho, o paciente sentado, apenas com o pé se movendo em relação às demais articulações. E o exercício em cadeia fechada, a gente pode partir como um agachamento, por exemplo, que seria ali um exercício de várias articulações se movendo, então tem movimento da articulação do quadril, movimento da articulação do joelho e do tornozelo também. Mais de um grupo muscular age nos exercícios em cadeia fechada, então é um pouco mais abrangente do que os exercícios em cadeia aberta. Na cadeia fechada, o segmento proximal que vai se mover, então o distal está fixo no solo, normalmente o pé, e o quadril e o joelho move-se em direção ao segmento distal. E ao invés de ter uma força de cisalhamento, a gente vai ter uma força compressiva, o que torna todas essas características, torna o exercício em cadeia fechada muito mais funcional do que o exercício em cadeia aberta. A capacidade muscular, a gente tem amplamente à frente aí o torque de flexão plantar, seguido por dorsiflexão, inversão e Ever. O Bruno bem disse que a flexão plantar ali é onde a gente precisa de maior capacidade muscular, e quem faz isso basicamente é o tríceps sural. Ele tem ali uma leve contribuição da musculatura fibular e também da musculatura intrínseca do pé, mas basicamente 90% da flexão plantar é produzida pelo tríceps sural. Considera-se o tríceps sural, uma alavanca de segunda classe, porque é uma alavanca interresistente, né? A gente sabe que as alavancas de segunda classe favorecem muito a produção de força, então, teoricamente, o tríceps sural é um músculo que aguenta muita carga aí e que acaba sendo fácil de realizar o movimento, mesmo que sendo impostas aí altíssimos níveis de resistência e carga para a realização do exercício. A nossa alavanca ali do tríceps sural vem desde a inserção dele no tendão calcâneo, onde vocês podem ver destacado na bolinha aqui à esquerda, e tem, em média, 5 centímetros até o eixo, que seria a primeira articulação metatarsofalangiana. Essa conta aqui vocês não precisam saber, mas para vocês perceberem que quando a gente impõe uma força de 70 quilos, ou seja, uma força de um indivíduo normal para o tríceps sural, ao invés de fazer a força de 70 quilos para realização do movimento, ele precisa apenas de 17,5 kg. Então, pelo fato da alavanca ser muito favorável ao corpo, ele precisa produzir muito menos força do que a que a gente impõe de fato no exercício. Então, eu sempre faço essa pergunta: como que a gente evolui os exercícios de tríceps sural, já que a alavanca dele é tão favorável ao corpo? E não faz sentido que a gente coloque muita carga para esse paciente levantar, visto que ele não vai ter que produzir tanta força como alguns outros músculos que a gente conhece. Então, a primeira forma da gente evoluir um exercício de tríceps sural é fazer de forma unipodal.
Então, você vai transferir toda a carga do membro contralateral para um único membro, tornando o exercício um pouco mais complexo na realização. Outra forma que a gente tem de evoluir os exercícios é alterar esse braço de momento externo, então, deixar uma alavanca um pouco mais desfavorável ao músculo, para ele ter que produzir um pouco mais de força. A gente pode posteriorizar o peso corporal. O controle excêntrico também, os exercícios excêntricos têm uma maior exigência do músculo, então faz sentido que a gente evolua com um controle excêntrico desse movimento de flexão plantar e que a gente aumente a DM inicial de dorsiflexão no intuito de promover uma ativação mais longa, já que o comprimento e tensão desse músculo é maior. Eu vou mostrar tudo isso para vocês, como a gente faz na prática, mas basicamente a gente tem essas 5 formas aqui de evoluir o exercício de tríceps sural. Então, aqui são os exercícios mais básicos que a gente costuma aplicar na nossa prática clínica. Esse primeiro que vocês veem com o elástico laranja é um exercício da musculatura do tríceps sural, mais especificamente do sóleo, onde eu promovo ali uma elevação dos calcanhares, mesmo que sentado. Esse vetor de posteriorização faz com que a minha alavanca seja um pouco menos favorável e o meu músculo precise, de fato, fazer uma força suficiente para elevar uma resistência elástica. Então, vocês podem perceber que a força, né, a resistência passa atrás do eixo e atrás da inserção dele, passa atrás do meu calcanhar, e o que dificulta ali, vocês acabaram de ver que a posteriorização do peso é uma forma de evoluir, o que torna ali um exercício muito bom para início de uma terapia de alguém que precise de um fortalecimento dessa musculatura. Evoluindo um pouquinho, a gente pode fazer ali já um exercício mais, que exija mais do paciente, então já em pé, fazendo ali um leve agachamento, com a elevação dos calcanhares, mais uma vez a gente tem uma boa ativação da musculatura do sólio. Uma forma de evoluir dentro desse exercício é a gente anteriorizar o nosso tronco. Quando a gente anterioriza o nosso tronco, todo o nosso peso corporal vai para essa região posterior. Então, posteriorizando o peso corporal, eu tenho uma maior exigência dessa musculatura. Quando a gente faz os exercícios com o joelho flexionado, teoricamente a gente está focando na musculatura do sólio, e quando a gente faz os exercícios com o joelho estendido, nessa última imagem, por exemplo, a gente foca na musculatura dos gastrocnêmios. Então, mais uma vez, eu tenho ali um vetor posterior ao eixo, posterior à inserção do tríceps sural, o que vai dificultar a realização, vai exigir mais do meu paciente. Além desse vetor posterior com ambos os elásticos que tem ali na cinta, eu faço o exercício em uma inclinação, aumentando a amplitude inicial de dorsiflexão, aumentando o comprimento e tensão do tríceps sural, fazendo com que ele precise produzir uma força muito maior do que se fosse sem uma inclinação ou sem aquelas resistências elásticas. Outra forma da gente evoluir é a gente criar uma resistência externa. Então, pode ser com uma bola. Então, além de fazer ali a pisada, né, eu obrigo o meu pé a grudar no chão para aquele elástico laranja não escapar, essa bola está me empurrando para trás, o que me obriga a fazer mais força do que eu faria se não tivesse. Então, de forma unipodal, fazendo uma resistência ali com os dedos para que evite o elástico de escapar, e essa bola como uma resistência posteriorizando mais uma vez o peso, fazendo uma dificuldade maior desse exercício. E caso seja disponível na clínica onde você trabalha, no serviço onde você trabalha, você pode fazer uso ali do isoinercial, é um aparelho que tem uma excelente capacidade ali de produzir uma boa ativação muscular, seja de forma excêntrica, de forma concêntrica, ele tem ali seu valor dentro da nossa prática clínica. Mais uma forma da gente evoluir esses exercícios de tríceps sural, basicamente a gente associar. Então, não só fazer a ativação da musculatura da panturrilha, mas assim associar com outros grupos musculares. Então, nessa primeira imagem, onde eu estou com um elástico azul ao redor dos meus joelhos, ou do meu quadril, eu faço uma ativação da musculatura glútea, e como eu estou na ponta do pé, eu também tenho uma boa ativação do tríceps sural, mais especificamente ali do sólio. Então, eu realizo assim, essa passada lateral, promovendo uma abdução do quadril, ativando a musculatura glútea, e, como eu estou na ponta dos pés, eu associo com a musculatura da panturrilha. Na imagem aqui à direita, num agachamento a fundo, também com a elevação dos calcanhares,
a gente tem ali uma boa ativação da musculatura do tríceps oral, com um exercício bem avançado, na verdade, até porque tem uma base instável, me causando um desequilíbrio maior, porém, se você tiver a condição de executar esse exercício com o seu paciente, é muito mais do que indicado, como uma dificuldade maior dentro da sua terapia. O tríceps oral não só faz a flexão plantar, mas ele é um grande responsável pela propulsão do nosso corpo. Então, para jogar o meu corpo para cima e para frente, seja numa corrida, num salto, na marcha, em diversas atividades. Então, eu posso fazer o fortalecimento da minha panturrilha com as atividades de salto. Então, ali ainda tem uma resistência elástica me tracionando para trás, onde aumenta ali a minha exigência muscular. Então, com o agachamento a fundo associado, eu faço ali uma atividade de salto, onde de fato eu estou não só ativando a musculatura da panturrilha, mas sim o complexo propulsor por inteiro. Complexo propulsor, entendam como extensores do quadril, extensores do joelho, flexores plantares, fibular e flexor longo do hálux. Mais uma vez, como eu disse, uma forma da gente evoluir os exercícios do tríceps é fazendo esse controle excêntrico. Então, além da função flexora plantar e falando dos gastrocnêmios, que tem aquela ação flexora do joelho, o tríceps oral também tem a função de controlar o movimento de dorsiflexão. Então, fazendo esse alcance de um cone ao outro, controlando o movimento de dorsiflexão pela perna que está apoiada no chão, eu também consigo fazer ali uma ativação muscular de forma excêntrica do tríceps oral. E na última imagem, aqui só com variação do exercício, eu tenho uma resistência tracionando anterior à minha tíbia, favorecendo o movimento de dorsiflexão, e o intuito do exercício é que o paciente vá cedendo aos poucos a essa resistência, mas de forma controlada, para acessar ali de forma excêntrica a musculatura da panturrilha. Aí eu sempre faço essa analogia aqui, aos exercícios em cadeia aberta, que a gente sabe que é pouquíssimo funcional, pouquíssimo tempo do nosso tempo, pouquíssimo tempo da nossa vida a gente está com os pés fora do chão, então não faz sentido que eu fique fazendo esse exercício em cadeia aberta. Se você faz esse exercício com o seu paciente, você está fazendo muito menos do que você poderia fazer com ele. Então, tentem pensar nisso de forma mais crítica e evite fazer esse exercício caso o paciente tenha condição de ficar em pé, de colocar o pé no chão e fazer de fato uma ativação muscular que vai fazer a diferença para ele dentro da sua reabilitação. É proibido a gente fazer esse exercício aqui? É contraindicado? Não, não é contraindicado. Mas tendo um raciocínio clínico, você vai perceber que realmente é menos funcional, vai ajudar menos o seu paciente do que você fazer ali as ativações musculares com o pé no chão. A gente indica esses exercícios em cadeia aberta justamente quando o paciente tem alguma fixação, alguma cirurgia recente, onde ele está limitado de descarregar peso no chão, onde ele não pode colocar o pé no chão. Então, a gente inicia ali de forma mais básica e de forma bem leve com essas movimentações em cadeia aberta, mas realmente não é o mais indicado a gente se fazer. Então, assim, realmente, quando o paciente tem essas comorbidades além do que a gente espera, pode ser indicado esses exercícios mais básicos em cadeia aberta, mas prefira os exercícios em cadeia fechada. Esse artigo aqui é bem interessante, então ele teve a ideia de fazer uma eletromiografia, né, mensurar a ativação muscular da musculatura do pé em si, da panturrilha, em algumas angulações diferentes. Então, nessa primeira imagem, o pé do experimentador estava em neutro, na segunda imagem estava de 20 a 30 graus de abdução, e na segunda imagem em adução. A gente pode perceber que quando o pé está em neutro, além de ficar com o pé em neutro, ele faz ali uma elevação do calcanhar, ele faz uma flexão plantar nas 3 imagens. Então, nessa primeira imagem com o pé neutro, a maior ativação que a gente percebe é de gastrocnêmio medial e de fibular longo. Quando o paciente está com o pé de 20 a 30 graus de abdução, quem predomina é o fibular longo, no intuito de ativação muscular. E na terceira imagem, com o pé em adução, quem faz ali o papel principal é o flexor longo dos dedos. Então, se você tiver ali um paciente que necessite de uma ativação muscular mais específica e mais focada para algum certo músculo, vocês podem
utilizar dessa estratégia de fazer uma rotação ou uma abdução do pé para fazer um acesso melhor ao fibular longo, ou uma adução no intuito de fazer um acesso melhor ali ao flexor longo dos dedos. Biomecanicamente, a gente tem ali uma coisa que a gente vê bastante aí nas clínicas, em vídeo, em Instagram, em todos os lugares, a galera fazendo exercícios com a bolinha, né? Mas a gente percebe também que é muito errado, em alguns casos, a forma onde é posicionada a bolinha e a forma que é realizado o exercício. Então, quando eu tenho uma bola maior, eu basicamente empurro os meus pés para fora e tenho que fazer uma força interna para que seja ativada ali alguma musculatura. Quando a bola é essa maior da imagem de cima, eu tenho um acesso à musculatura fibular, porque a bola empurra os meus calcanhares para longe um do outro, e isso favorece uma inversão, e eu preciso controlar esse movimento fazendo a inversão. E quem faz a inversão? Basicamente a musculatura dos fibulares. E na imagem de baixo é totalmente o contrário. Então, a bolinha ela não está me empurrando por causa do tamanho dela não alcançar a minha perna, então eu preciso controlá-la em inversão. Então, para segurar a bolinha entre os meus pés, eu preciso fazer uma inversão, um movimento contrário do movimento de cima. Então, nessa imagem de cima, com a bola maior, a ativação primária é da musculatura eversora, principalmente dos fibulares, e na imagem de baixo, a ação principal é da musculatura inversora, principalmente tibial posterior. Para não errar, eu sugiro que vocês façam as ativações com elástico. Não que seja errado fazer com a bolinha, mas é mais seguro que você faça com elástico. Quando eu tenho essa tração aqui lateral para o meu pé, eu tenho uma ação, uma força externa para eversão, e eu preciso fazer uma força para inversão. Então, eu preciso controlar esse movimento, fazendo a ativação da minha musculatura inversora. E o contrário na segunda imagem também. Quando eu puxo o meu pé para dentro, eu favoreço ali o movimento de inversão, e eu preciso controlar em eversão, fazendo a ativação da musculatura fibular. Na terceira imagem, eu também faço uma associação de exercícios, então eu faço ali a minha flexão plantar, fazendo um bom acesso à musculatura do tríceps dural, com esse elástico que aproxima os meus dois maléolos mediais, favorecendo a eversão, e eu preciso jogar o meu pé para fora, fazendo ali um movimento de inversão, tendo uma boa ativação da musculatura do tibial posterior, principalmente. Como o Bruno bem disse, a gente tem uma relação muito íntima entre a fáscia plantar e o tendão calcâneo. Então, a gente sabe que para tratar uma fascite plantar, uma fasciopatia plantar, a gente precisa necessariamente ter uma carga excêntrica ali para promover esse remodelamento do tecido, para que haja um processo cicatricial através da carga imposta ao pé. Então, indica-se que seja realizado o exercício de 45 graus de dorsiflexão, ali da primeira metatarsofalangiana, porém, essa angulação ela é pouquíssimo funcional para o nosso pé, porque a gente pouco utiliza essa ampla ADM de extensão dos dedos. Esse aparelho aqui, esse Fascitis Fighter, foi desenvolvido exclusivamente para esse tipo de lesão, de fascite plantar, onde eu faço uma boa extensão ali dessa face. Vocês viram lá no efeito Molinete que quando eu elevo meu calcanhar, a tensão na face aumenta, e como ela precisa de carga, faz necessário ali que eu tenha uma carga imposta a essa face no intuito de tratar a lesão. Esse equipamento que foi desenvolvido justamente para isso, ele tem um custo, se eu não me engano, de $29, que talvez atualmente dê ali uns R$500 mil, mas não é necessário que vocês tenham esse aparelho em casa, muito menos na clínica. Sugiro que vocês usem ali uma toalhinha que vai ter o mesmo efeito, que vai ter a mesma ação de carga excêntrica para você fazer ali um tratamento de um paciente que possua uma fasciopatia plantar ou uma fascite plantar. Depois ali de 2017 ou 2015, não me lembro direito, quando foi publicado esse primeiro artigo aqui do Foot Core System, né, um novo paradigma para a gente entender a musculatura intrínseca do pé e suas funções, a gente também passou a ver muita gente falando sobre musculatura intrínseca, não sabia muito bem para que ela funcionava, e depois de muito estudo, até os anos atuais, a gente sabe que a musculatura intrínseca ela vai fazer parte de um sistema
de controle do pé, do Foot Core System. Então, a musculatura intrínseca vai fazer parte ali do sistema ativo, associado ao sistema neural, que são os receptores da planta do pé, e ao sistema passivo, que entram ali os ligamentos, entram os ossos e a própria face plantar. Associado a isso, a gente tem o sistema ativo, o subsistema ativo, que seriam, de fato, a musculatura intrínseca e a musculatura extrínseca, que é o que eu vou focar. Então, esse artigo aqui, ele teve como objetivo avaliar se a musculatura intrínseca tinha capacidade de deformar o arco longitudinal medial, ou seja, ela tinha capacidade de controlar o arco longitudinal medial, de elevar esse arco longitudinal medial. E viu-se que, depois de um estudo com eletromiografia, um estudo muito bem conduzido de passagem, que sim, a musculatura intrínseca do pé tem a capacidade de elevar o arco longitudinal medial, seja em 100% do seu apoio, 100% de descarga de peso, ou em 50%, em apoio bi ou unipodal, você fazendo uma contração da musculatura da sola do pé, você passa a ter um arco longitudinal medial mais alto. E que esses músculos, ainda a musculatura intrínseca, tem a capacidade de promover a estabilidade do pé e controlar a postura do pé também, em alguns casos. Então, se o seu paciente tem um pé muito pronado, um pé muito chato, você fazendo essa ativação da musculatura do fissural, da musculatura intrínseca do pé, é bem provável que você consiga reverter ali, se for do objetivo do paciente, se for a sua necessidade, o seu objetivo terapêutico, apenas fazendo essa ativação, um bom controle da musculatura intrínseca do pé. Muitos me perguntam sobre o exercício da toalhinha, o exercício da bolinha de gude. Eu não indico esse exercício, eu não acho um exercício que seja bom de você fazer, até porque você não vai ter ali, de fato, uma ativação muscular. Você vai apenas trabalhar a mobilidade do seu hálux ou dos seus dedos. Então, eu indico muito mais que você faça esse exercício aqui, que está à direita, que é o que a gente chama de short foot, onde eu tenho que aproximar o meu hálux do meu calcâneo sem tirar o pé do chão. Então, é basicamente uma elevação ali do arco que eu faço para ativar a musculatura intrínseca do pé. Em comparação com o exercício da toalhinha, o exercício do short foot ativa 4 vezes mais a musculatura intrínseca do pé. Então, mais uma vez, se você quer fazer ativação muscular, não faça errado, não faça o exercício da toalhinha. Faça aqui o short foot, que você vai ter uma eficácia muito maior no tratamento do seu paciente. Agora, para o controle da pronação, a gente também tem algumas estratégias que a gente utiliza para fazer essa ativação intrínseca. Podem perceber que quando eu deixo o meu pé sustentado por 2 steps, sendo que o arco está sem apoio, eu preciso obrigatoriamente fazer uma contração da musculatura intrínseca do pé para evitar que o meu arco desabe ali para baixo dos steps. Então, a diferença vocês podem perceber da primeira e da segunda imagem, como o arco está um pouquinho mais alto, que você percebe uma boa ativação muscular, é assim que você faz um controle de um pé muito pronado, de um pé muito plano. E evoluindo o exercício de controle da pronação também, tem esse aqui à direita, onde além de fazer o posicionamento no step, eu deixo um elástico vermelho ali que vai favorecer, eu vou obrigar que o meu paciente afunde os dedos no chão e faça ainda mais uma contração da musculatura intrínseca, além de promover ali uma ativação da musculatura inversora com aquele elástico verde, o que vai trazer o meu pé mais para uma pronação e eu faço ativamente um controle dela com a musculatura inversora, que vai não deixar com que o pé tenha essa queda do arco longitudinal tão grave. Mais ideias aqui de controle de pronação. A gente sabe que não só a musculatura intrínseca faz essa elevação do arco, a gente tem ali o flexor do hálux, que também é um músculo muito importante nessa atividade, e também a musculatura mais extrínseca, teoricamente mais o tibial posterior. Então, aqui nessa segunda imagem, o que eu faço é tracionar o meu pé para uma inversão e eu preciso controlar ele para a inversão. Então, eu preciso fazer força para que o pé não desabe. Então, fazendo essa força do movimento ao contrário ali, se eu peço uma inversão, eu tenho que fazer uma inversão, eu estou controlando a pronação e tem um elástico ali, talvez vocês consigam perceber que eu estou pisando com o meu quinto dedo, meu dedo mínimo.
mais uma vez, eu obrigo o meu pé a fazer uma carga mais lateral, não deixo que o pé fique tão plano, ou que não tenha ali uma pronação excessiva, que a gente sabe que é fator de risco para diversas lesões do pé. E, mais uma vez, você pode associar os exercícios. Caso você tenha dificuldade com o paciente para esses exercícios mais de controle, a gente pode, de fato, já iniciar com ativação muscular mais geral associada. Então, toda vez que eu coloco um elástico embaixo do pé, eu obrigo o meu pé travar esse elástico, então eu tenho uma contração ali, de certa forma involuntária, porque o meu objetivo é não deixar o elástico escapar, então eu preciso travar ele de qualquer forma. É pressionando os dedos no chão que a gente faz isso. E vocês viram lá no exercício do short foot, que tem 4 vezes mais ativação do que o exercício da toalhinha, que pressionando os dedos no chão, eu consigo acessar bem a musculatura intrínseca do pé. Então, no primeiro exercício, eu posso ali colocar um elástico ao redor dos tornozelos e pedir para o paciente alcançar os cones, além de fazer a ativação da musculatura intrínseca com o elástico cinza. O elástico verde permite que eu faça um bom acesso ali à musculatura glútea, abdutora principalmente. No exercício do meio, além da musculatura intrínseca, é feito o exercício a fundo, então você pode ali manter uma isometria ou pedir mesmo um exercício concêntrico, onde você vai ter um acesso não só aos músculos intrínsecos, mas também principalmente ali o quadríceps e glúteos. O último exercício também é bem parecido com o inicial, então você vai ter ali a ativação da musculatura adutora com a associação ali do elástico laranja, que favorece uma ativação da musculatura intrínseca do pé. Mais ideias aqui também, fazendo a elevação do calcanhar, pressionando o elástico laranja, abrindo o elástico azul. Você pode ir brincando aí com as dificuldades, com os vetores, desde que você entenda um pouco de biomecânica, você consegue pensar bastante exercício aí e executar bastante atividades diferentes com o seu paciente e pensar boas formas de evoluir os exercícios. Também, né, devido aqui a grande moda que é a musculatura intrínseca do pé, o abdutor do hálux também tomou bastante fama aí, no intuito de evitar ou fazer uma prevenção de um hálux valgo, ou tratamento em si do hálux valgo. Foi comparado, um artigo comparou aquele exercício inicial que a gente viu de short foot com esse outro exercício aqui lateral, que seria o rebaixamento dos dedos. Então, aqui é um exercício bem difícil, na verdade. Se vocês quiserem tentando aí na casa de vocês, podem tentar. Tirem todos os dedos do chão. Em seguida, você vai colocar só o seu dedo mínimo e depois só o hálux. Então, os outros 3 dedos não vão encostar no chão. Tentem aí ver se vocês conseguem realizar essa manobra. Então, todos os dedos para cima, apenas o dedinho no chão e depois o hálux, sem encostar os 3 demais dedos. Viu-se que nesse exercício do espalhar dos dedos aqui, você vai ter 2 vezes mais ativação do abdutor do hálux. Então, se você pretende ali tratar um paciente que tem um hálux valgo, tem uma predisposição a ter um hálux valgo, se faz totalmente necessário você fazer ali a ativação dessa musculatura abdutora. Porém, a gente viu que não são todos os pacientes que têm esse controle do pé, que não são todos os pacientes que conseguem, de fato, realizar esse exercício, que é uma tarefa tão simples, mas tão complexa ao mesmo tempo. Então, não tem problema nesses casos, pacientes que possuem ali essa dificuldade, você fazer o exercício em cadeia aberta. Então, faz uma tração ali no hálux para eversão, que ele vai precisar indiretamente controlar ali para uma eversão na sua resistência do movimento ao contrário. Então, como eu falei de hálux valgo, a gente pode dar uma introduzida aqui ao flexor curto do hálux. Quando a gente possui um hálux valgo, a gente não tem só o hálux ele não está só em valgo, ele também tem uma rotação. Então, como a musculatura intrínseca, principalmente a parte lateral do flexor do hálux, é inserida no sesamoide, com esse sesamoide rodado internamente, quanto mais ativação de flexor curto do hálux eu faço, mais eu favoreço um valgismo desse hálux. Então, se o paciente já tem ali uma deformidade estrutural de hálux valgo,
evite ou não faça uma ativação do flexor, porque você só vai estar piorando o seu paciente. Você não vai estar dando benefício nenhum para ele, já que tem um dano estrutural naquele osso, e você está fazendo isso aumentar através da ativação muscular. Caso o paciente ainda não tenha aquela alteração estrutural tão importante, tão grave, você pode ali realizar uma bandagem no intuito de ajustar aquela alteração anatômica, e aí sim você consegue promover uma boa ativação da musculatura flexora sem prejudicar o seu paciente. Mas é importante que você tome cuidado e veja se já tem um dano estrutural instalado, para você não levar ainda mais para a valgo e piorar a situação do paciente. E falando agora dos movimentos mais da primeira articulação tarso-metatársica, principalmente do grupo dorsiflexor que vai entrar. A gente sabe que na marcha aqui, principalmente nessa primeira imagem, que é o contato inicial, o tibial anterior ele vai ter uma enorme ativação excêntrica no intuito de controlar essa flexão plantar e não deixar que o seu pé desabe de forma tão abrupta no chão. Então ele faz essa função de controlar para que você tenha uma marcha ali mais confortável e que não tenha um déficit de absorção da carga. Então, a ideia do tibial posterior nessa fase de contato inicial é controlar a pronação e a descida do arco de forma gentil, que não tenha esse trauma no chão por falta de controle muscular. E aqui nessa segunda imagem, a fase ali de saída dos dedos, o meu tibial anterior vai ter uma ativação concêntrica para a dorsiflexão, associada ao extensor longo dos dedos e o fibular terceiro, promovendo essa dorsiflexão, evitando que o pé fique ali bambo dentro da marcha, que você tenha um ciclo da marcha mais natural. O grupo dorsiflexor, eu gosto muito dessa imagem, é lá do Newman, o Bruno trouxe também. Então a gente vê ali que o músculo que passa à esquerda e à frente do eixo, eles são dorsiflexores e inversores. É o que acontece com o tibial anterior. Para fazer um acesso tibial anterior, a gente não tem muita variação do que fazer. Basicamente são os exercícios mais simples ali, de uma dorsiflexão, de promover uma inversão, mas sempre que possível trabalhe com seu paciente em cadeia fechada. Você viu que o tibial anterior ativa de forma involuntária na marcha, então você não precisa pensar para ativar o tibial anterior, é só você promover um treino de marcha com seu paciente, que indiretamente você vai estar fazendo uma ativação do tibial anterior de forma mais eficaz e mais funcional dentro da terapia. O grupo inversor na verdade, são músculos que eu gosto bastante de abordar, o fibular. Pouco se fala deles na graduação e também nos lugares que a gente vai buscar informação sobre exercício. Então, o fibular longo é um músculo mais superficial ali dos fibulares, dessa camada mais lateral do pé. Ele tem o intuito de controlar o primeiro raio e fazer o push-off, que seria a saída do hálux para fazer a sua propulsão na marcha ou na corrida. Ele vai ter o intuito ali de neutralizar uma inversão, então ele não vai deixar que o seu pé faça uma inversão excessiva, ele vai controlar isso. Ele também tem uma ação flexora plantar e como depressão da primeira metatarsofalangiana. Vocês vão entender mais para frente. Como eu disse, o fibular ele tem uma ação de depressão da primeira articulação metatarsofalangiana e eu consigo aqui, colocando um elástico embaixo aqui da cabeça do primeiro meta, fazer uma ativação do fibular, já que ele tem essa ação eversora e depressora da cabeça da primeira articulação metatarsofalangiana. Eu consigo ali, só de pisar no elástico com o hálux, fazer uma boa contração na musculatura fibular. Para eu evoluir, para eu potencializar a minha ativação de fibulares, eu posso ali associar um elástico me puxando para a lateral, né, favorecendo uma inversão, onde eu vou precisar mais ainda da musculatura eversora para evitar que o meu pé seja jogado para a inversão. Então eu tenho um elástico azul me puxando para inver, eu preciso fazer uma eversão, e eu tenho um elástico vermelho que vai favorecer ali a ativação a partir do momento que eu tenho que rebaixar a articulação metatarsofalangiana. Basicamente o que acontece também na terceira imagem, então eu favoreço uma inversão para o paciente, onde ele vai precisar controlar em eversão, já fazendo uma associação com a musculatura intrínseca do pé. E como eu disse já bastante, vocês sabem já que o fibular é um eversor e um depressor da primeira articulação metatarsofalangiana, eu posso trabalhar também numa inclinação, onde na minha inclinação eu jogo o meu pé para fora e como controle desse movimento eu preciso fazer uma eversão para que eu não caia dessa superfície inclinada. Então,
de todas essas formas, você tem excelentes ativações da musculatura fibular, o que se faz necessário dentro de uma reabilitação, principalmente de uma entorse ou de uma fasciopatia plantar, coisas que a gente pega ali bastante na nossa prática clínica e são lesões bem prevalentes, bem comuns. O grupo inversor são basicamente ali tibial posterior, flexor longo dos dedos e do hálux. Os tendões dele cruzam tornozelo e pé, então são músculos biarticulares que têm forte ação para supinação, que seria ali a inversão do pé associada com uma abdução e uma rotação da tíbia. Então, o tibial posterior e o flexor longo dos dedos o tendão deles vai passar diretamente no túnel do tarso e eles vão promover maior estabilidade ao arco longitudinal medial. Mais uma vez, eles não vão deixar que o seu pé desabe, que o seu arco longitudinal desabe de forma a favorecer uma pronação excessiva. Então, eles vão controlar esse movimento de pronação excessiva e desacelerar ali esse movimento, promovendo uma carga melhor, uma melhor absorção de carga no arco longitudinal medial, seja na marcha, na corrida ou em outras atividades do seu dia a dia. Mais uma vez na imagem, a gente percebe que o tibial posterior ele passa posterior e à esquerda do eixo, então ele tem ações flexoras plantares e de inversão. Mais uma vez aqui, como eu posso fazer a ativação da musculatura inversora? Para fazer a ativação dos inversores, eu coloco o meu elástico embaixo do meu hálux, da cabeça do primeiro meta. E para fazer a ativação dos inversores, eu faço o contrário. Coloco lá no quinto meta, para eu jogar essa carga para a lateral e realmente fazer o movimento de inversão em cadeia fechada. Para evoluir, eu posso puxar ali com o elástico azul para uma inversão, e eu tenho que controlar a inversão, ainda favorecendo ali a carga lateral com o elástico vermelho. E como vocês já viram anteriormente nessa mesma aula, fazendo ali a elevação do calcanhar com a inversão, eu tenho um bom acesso ao tibial posterior e todos os inversores, todo o grupo inversor. Aqui também só mais um exemplo de exercício que vocês podem fazer, fazendo ali aquela tração, né, para favorecer a inversão, onde eu não posso deixar, preciso fazer força com a musculatura que vai controlar isso, que são os eversores, associando com o elástico laranja na frente dos dedos, vocês já sabem que é para fazer um acesso ali à musculatura intrínseca do pé. E a gente pode evoluir os exercícios da forma que a gente quiser, então pode colocar elástico, pode colocar ali a ideia é promover estabilidade, então você vai promover estabilidade de qualquer forma. Aqui é um vídeo, claro, é uma imagem muito exagerada, você não precisa usar esse tanto de elástico para fazer uma ativação muscular eficaz, mas a ideia aqui é fazer ali com o elástico que ele está pisando em cima, a ativação do flexor longo do hálux, então eu ponho o elástico embaixo do hálux, ele precisa apertar o elástico flexionando essa articulação metatarsofalangiana. Tem um elástico vermelho na lateral do pé dele, que serve para ele jogar uma carga lateral fazendo uma inversão, e os elásticos verdes, que servem ali basicamente para fazer uma ativação da musculatura glútea e dificultar o exercício. De certa forma, o elástico verde, quando ele puxa, também vai jogar o pé dele para uma inversão, onde ele vai ser obrigado, mais uma vez, a controlar em inversão, favorecendo a ação ali daquele elástico vermelho na lateral. Partimos aqui para o último, que são os exercícios sensórios motor. São exercícios que a gente costuma utilizar para pacientes que já em fase final de reabilitação, seja para gesto esportivo, seja para retorno a alguma atividade específica. A gente precisa ali que esse paciente tenha um controle muscular de todo o membro inferior por completo. Então, na primeira imagem, a ideia é que o paciente pisa em dois elásticos ou duas caneleiras, o importante é que ele fique controlado ali em cima desse movimento, e a partir de uma retirada de um dos elásticos, o paciente se mantém ainda em pé, ele mantém o equilíbrio, o que a gente chama de ativação rápida dos fibulares. Então, tirando um elástico de forma abrupta, o pé sofre essa queda e eu preciso rapidamente controlar esse movimento com ativação muscular específica dos músculos que vão controlar o movimento que eu vou favorecer.
Na segunda imagem, a gente pode perceber que a paciente está em uma superfície inclinada, onde eu já favoreço uma ativação dos eversores. Tem um elástico ainda embaixo do pé dela, favorecendo ali uma ativação intrínseca do pé. Se vocês olharem bem, ali na parede está grudado um elástico que está puxando ela mais ainda para a inversão. Ainda ela precisa fazer, além de se manter na inclinação, ela precisa fazer uma força de eversão para não deixar aquele elástico vencer a resistência dela, e ainda tem um disquinho ali no pé contralateral, que ela precisa ficar movimentando para posterior e anterior, a fim de causar instabilidades e ela precisar se controlar de qualquer forma ali dentro dessa atividade. Esse último exercício é uma atividade de salto, onde eu promovo ali salto em superfícies não planas, então eu vou precisar ter uma exigência muito grande nesse exercício, para cair ali de forma que eu consiga me controlar nessa superfície que não é uma superfície tão estável, é algo que vai causar uma instabilidade, onde o paciente vai precisar de todo o seu complexo inferior ali bem ativo e bem fortalecido para você ter ali um controle do movimento do joelho, do quadril e do próprio tornozelo. Outra forma aqui que a gente pode fazer um exercício sensório motor é onde eu coloco um elástico na lateral, outro elástico puxando para medial, eu preciso fazer força lateral, e outro elástico em glúteos, e sem contar o apoio unipodal, onde já vai causar uma instabilidade natural, e favorecendo ali essas resistências elásticas, vão dificultar ainda mais o exercício, só vou ter que controlar o movimento, e isso a gente considera um excelente exercício sensório motor. E o famigerado BOSU. Muito se fala sobre o uso de BOSU, muitos não gostam de usar, eu pessoalmente uso, não tenho problema em falar isso, eu gosto muito da superfície instável como terapia, eu consigo, não é só ficar em cima do BOSU ali, deixar o seu corpo se controlar, a gente tem que pensar para usar o BOSU. Então, eu posso fazer ali, associado à instabilidade da plataforma instável, uma ativação da musculatura intrínseca. Eu posso fazer uma atividade funcional de subida de degrau, ainda favorecendo uma flexão plantar em cima do BOSU, onde o paciente vai ter muito mais trabalho para se controlar. Então, favorece muito um exercício sensório motor para a gente, onde ele vai ter interação do tornozelo com o joelho, com o quadril, e também a gente pode repetir gestos esportivos em cima do BOSU. Então, percebam que a paciente aqui da última imagem está fazendo um agachamento a fundo, com um pé em uma superfície instável e outro em superfície estável, fazendo uma manchete ali, essa paciente que é uma jogadora de vôlei. Então, pessoalmente, eu uso, gosto muito do resultado que o BOSU traz para a gente, mas aí fica a critério de cada um, fica aí a opinião pessoal, se vocês fazem o uso ou não de bases instáveis. Muito obrigado, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Deixo aqui o contato, caso vocês queiram acompanhar, caso vocês precisem tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, perguntar, estou à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, Gabs.